Após lançar a campanha Fé no Brasil, que prevê viagens pelo país, Lula faz discurso em inauguração voltado ao eleitorado evangélico. Conforme pesquisa de institutos de opinião, a popularidade de Lula está em queda. Os levantamentos indicam que a avaliação do presidente é pior entre os evangélicos, parcela da população que tem se identificado mais com o discurso conservador. A questão é a seguinte, turma. O presidente viu as pesquisas que saíram, as pesquisas mostram que os evangélicos não estão muito felizes com o governo. Tem a questão envolvendo também, claro, a guerra de Israel, os discursos do presidente contra Israel, e vocês sabem que a religião cristã, ela vem do judaísmo, então tem uma ligação natural com a causa de Israel. E aí, números baixos de aprovação entre os evangélicos. Qual é a ideia do governo? Estão estudando uma possibilidade de mudar o slogan do governo. Agora, o slogan, Palumbo, vai ser Fé no Brasil. Vocês acham que mudando o slogan para Fé no Brasil, os evangélicos, os cristãos, os católicos vão gostar mais do governo? Delegado Palumbo. Claro que não. Tem que mudar as atitudes. Cristão não aceita aborto. Cristão não aceita ideologia de gênero para criança. Estou falando como católico. Maior, faça o que você quiser da sua vida. Mas em crianças, não. O cristão não aceita pautas para liberar entorpecente, drogas. Então, se ele ficar só no discurso de mudar, ele não vai conseguir enganar evangélicos, católicos, espíritas, não vai conseguir enganar as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. E aí, Mano Ferreira? Olha, eu entendo a intenção do governo. É importante se aproximar de setores da sociedade que todo governo deseja isso, né? Tentar conquistar novas parcelas da sociedade que rejeitam a situação do governo. Mas eu queria pontuar que eu me preocupo com um certo tipo de manipulação discursiva. Ontem, em evento lá em Pernambuco, o presidente Lula fez uma construção narrativa onde ele estava falando sobre as obras da transposição do São Francisco, e aí ele dizia: foi preciso que o cara lá de cima mandasse um nordestino para trazer água para os nordestinos. Ou seja, se colocando como enviado de Deus. Essa narrativa é perigosa. O liberalismo nasceu para tentar dissociar a religião da política. Exatamente nesse sentido, de que o governante é um ser humano, um cidadão como todos nós, e, portanto, sujeito a falhas e pecados, e não um enviado de Deus. Essa ideia de tratar o governante como alguém que está desempenhando uma missão divina é uma ideia que remete à Idade Média, que remete a um período pré-democrático. É uma ideia perigosa e que, ao meu ver, é muito negativo que se associe uma tentativa de se aproximar do público cristão a essa necessidade de tratar o exercício do poder como se fosse coisa de divindade. Não é. É humano, é político e sujeito a todas as falhas como qualquer ser humano. Até porque, de alguma maneira, Felipe, isso demonstra um certo desconhecimento, uma certa ignorância da fé cristã, porque o cristão, ele tem fé em Cristo, ele não tem fé no Brasil, ele não tem fé no homem, no governante, no país, na nação, ele tem fé em Deus. Felipe Monteiro. Não, a questão da aproximação do governo com os evangélicos, né, é uma questão realmente que o governo tem que fazer. Agora, é impressionante como as partes da esquerda e parte da base governista não entendem esse fenômeno das igrejas eclesiásticas e dos evangélicos no Brasil, né, como é que está se dando ele, né? Os evangélicos, em linhas gerais, e as igrejas autônomas, elas não estão muito ligadas com a questão governamental. Eu até vi a política que o ministro do Desenvolvimento Social queria fazer de colocar os cadastros do Bolsa Família em determinadas igrejas evangélicas, né? Não só em órgãos estatais, dando certo poder para o pastor e para a igreja. Mas o que diferencia a igreja evangélica em relação às outras igrejas, e a igreja evangélica, né, e faz a igreja evangélica se apartar um pouco da questão estadual, né, estatal, né, em geral, é porque o que está por trás da igreja evangélica são dois fenômenos, no meu entender. Primeiro é a autoconstrução individual, né? A pessoa está lá na igreja todo dia
e faz parte de uma sociedade, né, e busca crescer naquela sociedade. E, ao mesmo tempo, tem outro fenômeno que eu chamo de coesão institucional, né? Aquelas pessoas que estão naquela igreja fazem um corpo, né? Então, elas não estão muito ligadas com Bolsa Família. Claro que para alguns evangélicos é importante Bolsa Família, mas ela está muito mais ligada em ajudar o pessoal da vendinha, que é evangélico, né, e comprar daquele lugar, e ajudar ele a crescer como indivíduo. Aí vem o primeiro fenômeno, né, a autoconstrução individual, do que uma relação dessa pessoa com o Estado em geral, né? O senso de comunidade. Senso de comunidade. Então é muito difícil, né, o Estado brasileiro, por meio de políticas públicas, tentar se aproximar do evangélico dessa forma. Aí tem uma questão também importante, né? A hierarquização da igreja evangélica em geral. As pessoas são muito ligadas no seu pastor, naquela pessoa que tem uma liderança evangélica, uma liderança religiosa na sua comunidade que foi criada. E ela vê aquele pastor de uma forma muito mais importante do que o presidente da República em geral, né? Então, não dá para o presidente e para o governo querer se aproximar do evangélico, que é um grupo forte e está cada vez mais fortalecido, por meio de mudança de logo, por meio de criar políticas públicas para ter uma aproximação com uma base social que não é tão importante para os evangélicos assim como o governo está achando. Então o governo tem que pensar políticas públicas e tem que pensar a aproximação com os evangélicos de forma diferente. Como? Não de uma forma... Sinceramente, eu não sei a resposta. Se eu soubesse, eu venderia muito caro para o governo. Eu não tenho essa resposta, claro. Capitalista que é, né, PP? Não, até tem algumas ideias. A esquerda, ela cresceu, de certa forma, dentro do catolicismo. É bom lembrar quando o PT surgiu, que surgiu dentro do sindicalismo e dentro da Igreja Católica também. CNBB. Né? E isso se perdeu com o tempo, né? O PT e outros partidos de esquerda têm que se aproximar da Igreja e das religiões, mas não juntando, aí concordo com o Mano, juntando o Estado, o governo com a religião no Estado laico como o nosso. Você sabe que você falou uma coisa interessante aí, você chamou de coalizão do quê? Como é que é? Coesão institucional? Coalizão institucional. O PP tem uns nomes bonitos para algumas coisas, mas faz sentido porque as igrejas são assembleias, são congregação cristã do Brasil, por exemplo. Muitas igrejas nos anos 90 se denominaram comunidades, justamente por esta unidade que existe entre pessoas da mesma fé, da mesma religião, do mesmo cotidiano, em que eles têm ali, claro, um líder que os influencia muito mais do que o presidente, Lu. O presidente está correndo atrás do prejuízo. Resultado de pesquisa da Quest essa semana, por exemplo, mostra que a rejeição dele perante os evangélicos é de mais de 60%. E mudar nome, mudar slogan não vai resolver absolutamente nada. Porque o que precisa é ter, primeiro, modular o discurso para uma forma coerente. Mano falou aqui, ele atribui agora as obras do governo a milagres divinos, misturando fé, religião com o trabalho do executivo. E, ao mesmo tempo, ele coloca luzes na polarização que ele deveria realmente querer acabar para poder conquistar essa parte, esse segmento do eleitorado. Quando ele vira e fala, essas pessoas que usam em vão o nome de Deus têm que ser condenadas, têm que ser criticadas, sendo que ele está atribuindo as obras a Deus. Então, assim, discurso incoerente, nome não muda absolutamente nada e ele continuará, se assim permanecer, sem essa parcela do eleitorado. Fala, Palumbo. É uma incoerência, ela tem toda a razão, Lu. Mas se ele não mudar as pautas, ele não vai conseguir ganhar esse público. Não basta o discurso, você acha, né? Porque o evangélico, o católico, quem frequenta a igreja semanalmente, como eu, como você, Kobayashi, a gente sabe quem é da igreja. E nós sabemos distinguir os oportunistas, que aparecem para usar o palco, né, o altar da igreja, como forma política, para se ganhar. E, lamentavelmente, a gente tem que falar uma coisa aqui que poucas pessoas falam. Tem religiosos que se vendem. Tem religiosos que cobram apoio. Tem religiosos que são mais adeptos ao dinheiro do que a Deus. O Deus deles é o dinheiro. E eu estou falando de todas as religiões aqui, viu? Todas elas. Não é a maioria, não são as maiorias. Mas tem muitos que se vendem. Agora, se este governo não mudar as pautas, não adianta nada falar.
Não adianta nada falar. Se perguntar para você, Kobayashi, você vai falar para mim, olha, toda semana eu estou na igreja tal. Se perguntarem para mim, vou falar, toda semana eu estou na igreja tal. Agora, essas pessoas que vão lá e se usam dessa igreja, desse público para se locupletar, digamos assim, politicamente, é muito difícil enganar esse povo. Por isso que eu defendo, sabe, Palumbo, a criação do abuso do poder religioso. Porque a gente tem o abuso do poder econômico, tem o abuso do poder político, mas tem também o abuso do poder religioso, que é exatamente dessas lideranças, dessas autoridades religiosas que se valem dessa posição de superioridade para conquistar ali um apoio político ou, pior das hipóteses. Mas você sabe que já existe, e nós temos decisões, inclusive no âmbito da justiça eleitoral, que condenam por abuso do poder religioso. Mas o Código Eleitoral, o projeto, não está excluindo. Está na jurisprudência, está na jurisprudência. Ou seja, temos decisões... O Código não prevê. Mas você sabe por quê? Porque é muito difícil você identificar a intenção de um líder religioso, às vezes simplesmente falar, olha, eu acho que determinado candidato, ele é contra o aborto, ou o outro é a favor do aborto. Será que isso é abuso do poder religioso? Será que ele informar a sua comunidade a respeito do que diz a Bíblia sobre determinado assunto que está em discussão no Congresso? E mostrar, olha, esses candidatos pensam dessa forma, esses desses outros. Porque daí, mano, como vocês falavam aqui, a maioria das igrejas e dos líderes é de pessoas simples, de pessoas nos interiores do Brasil, em pequenas igrejas católicas, evangélicas, centros espíritas, que não tem sequer, assim, acesso a nenhum dos poderosos. A maioria está ainda no campo da ingenuidade, apesar de ter gente ruim, como o Palumbo falou. Voto de cabresto. Mas, o Koba, tanto que você citou a jurisprudência e as condenações que tiveram, elas fazem por meio do abuso do poder econômico. Eles pegam o religioso, mas condenam pelo econômico. A gente sabe que essa não é a realidade em várias assembleias, em vários templos religiosos. Porque exatamente por aquele fiel, ele ser uma pessoa não tão instruída, ele é mais fácil de ser manipulado à sua vontade eleitoral. Eu não gosto desse argumento, não. Porque do quê? Primeiro, a gente não pode qual argumento? De que o fiel está sendo manipulado. Acontece isso, sim, mano. Mas acontece, você explora a fé, mano. É exploração da fé. Mas a premissa não pode ser a infantilização do fiel. O fiel é um adulto, eleitor, dono do próprio voto. Mas é que você fala que se o voto... Não é. Nós estamos falando ali, nós estamos falando... Só para completar esse raciocínio do Mano, quando a gente fala de infantilizar, não é que aquela pessoa não tem uma informação cultural. É porque você usa do argumento religioso. Você usa do argumento religioso e, a partir dele, você tenta cooptar aquele eleitor. É nessa perspectiva. É que o que o Mano está falando, eu estou entendendo. Aqui é todo mundo adulto quem vota, né, Mano? E tem uma questão. Se você fala que tem um voto de cabresto, você está falando que o eleitor é o quê? Porque tem essa questão. Existe o voto de cabresto. Ele existe. Mas o voto de cabresto, você sabe o voto de cabresto, você sabe qual que eu acho que é? Aquele que o eleitor se corrompe. Ele vota porque ele ganha uma cesta básica. Ele vota porque ele tem um auxílio social. Mas aí não é cabresto. Agora, quando isso é corrupção. É captação ilícita de sufrágio. É compra do voto. É diferente. Mas você sabe por quê? Eu chego aqui, te dou uma cesta básica, uma dentadura e troco do voto. Vamos levar para um último tópico aqui. Daqui a pouco vão querer fazer abuso de poder paterno. O pai que pede pro filho... Para com isso, Pepe. Mas aí, ó, a questão é a seguinte. Qual é a diferença de um líder religioso? Então vão para a igreja agora na época da eleição. Vão lá. Sindical que recomenda o voto. Não estou falando que não seja. A recomendação do voto não deve ser criminalizada. Não é abuso de poder. Qualquer sociedade democrática é constituída por polos descentralizados de poder, de circulação, de coesão social, de comunidades que vão se organizar. Tem uma questão. Isso é legítimo e parte da democracia. Mas tem uma questão, Lu. É verdade, gente, esse ano tem eleição. Vamos fazer um teste. Eu passei por isso. Peraí, turma. Eu fui panfletar na porta de uma igreja, falar, não, aqui você não vai... Filho, não pode. Eu quero ver quem vai me pedir de panfletar aqui na calçada. Mas daí exceção. Não, exceção não. Porque se a pessoa não se for na força... Eles tocam de lá. Mas aí a gente está falando do desrespeito à liberdade de... Meus amigos. Voto é secreto por conta disso. Meus amigos,